Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Então essa aula aqui é a continuação da aula passada sobre funções, integração de funções racionais, né? Então aqui o objetivo é encontrar um método, né, de lidar com integração de funções racionais. E na aula passada o que eu comentei foi que funções, deixa eu só arrumar aqui, funções do tipo f de x dividido por g de x pode ser escrito como uma soma, né? F1 mais F2 mais FR, né? Onde cada termo FK, né, tem uma das duas formas, né? Que é um A sobre um AX mais B elevado a N ou um AX mais B elevado a um ax quadrado mais bx mais c elevado a n, né? Onde o a, b são números reais e o n é um inteiro não negativo. Então, tem um teorema em álgebra que garante que podemos fazer essa decomposição. E ficou um pouco em aberto, na realidade, como que funciona, né? Digamos, a mecânica, o roteiro, né? Que muita gente gosta de. Não é muita gente, né? Creio que todo mundo gosta de um roteiro especificado, que fica claro como que são essas, como funciona, né? Então aqui o que eu faço é justamente isso, um roteiro de como decompor essas funções racionais. Lá na aula passada a gente lidou com polinômios cujo numerador tem o. A gente viu um exemplo, na realidade, se contar com o primeiro, tem dois, de função cuja o numerador tinha o grau menor do que o denominador. E aí a pergunta é se o numerador tiver o grau maior, né? Então a primeira coisa é, se o grau de f, né, do numerador, se você tem uma função racional f de x sobre g de x, então se o grau da f não é inferior ao grau de g, ou seja, o grau de f for maior que o grau de g, a gente tem que usar a divisão de polinômios para chegar ao que a gente disse de forma adequada. A forma adequada seria o grau de f menor ou igual que o grau de g. Então, quando isso acontece, a gente usa a divisão para chegar nessa forma adequada. Se não for, se já o grau de f é menor ou igual que o grau de g, então a gente parte para a segunda etapa, que é o seguinte, né? Primeira coisa, a gente decompõe no denominador g em fatores do tipo ax mais b elevado a n e ou ax quadrado mais bx mais c elevado a n, né? Aqui está especificado, com o delta, né? do polinômio de segundo grau menor que zero, ou seja, é um polinômio irredutível. E eu coloquei e ou porque essa g pode aparecer um tipo, né, de polinômio, fator, né, que é o ax mais b, pode aparecer fatores de grau 2, ou pode ser dos dois tipos misturado, né? Independente do que aparecer, a gente vai lidar com cada um separado, né? Então, o tratamento é parecido, mas tem que tomar cuidado para um de primeiro grau e o segundo grau são coisas diferentes, né? Então, quando aparecem os termos de primeiro grau, como que a gente faz, né? Então faz uma decomposição desse tipo aqui, ó. A1 ax mais bx, A2 mais ax mais b ao quadrado, até chegar o n, né? O que significa? Você vai repetindo termos até chegar à potência do fator que aparece. Por exemplo, digamos se aparece, sei lá, um x menos 1 elevado a 3, né? Então, no denominador, significa então que os fatores ficam
a sobre x menos 1, mais 1 a 1, né? X menos 1, a2, x menos 1 ao quadrado, mais 1a3, x menos 1 à terceira, por exemplo. Então a gente vai repetindo isso até chegar à potência máxima do termo que aparece. E no caso de aparecer um termo, o tratamento é bem parecido, só que a diferença é que aparece no numerador esse A1x mais B1. Não pode ser o A sozinho, porque a conta não fecha, né? O teorema, né, das decomposições, ele exige, né, que apareça o x, né? Aí no caso tem as suas especificidades aí, que não convém falar agora. Mas precisa desse AX, A1x mais B. Se você coloca só o A, evidentemente que a sua conta vai dar errado, né? Isso tem a ver com as potências aí de baixo e com a de cima, as relacionadas, né? Mas o tratamento é isso. Bom, então vamos tentar fazer um exemplo desse. Eu escolhi um exemplo aqui que é justamente o polinômio de cima tem o grau maior que o de baixo, né? Então, a primeira coisa, como diz lá o roteiro, é dividir o polinômio de cima pelo de baixo. Então, a gente pega o x à quinta mais x quadrado mais 2 e divide pelo x ao cubo menos x. Então, se você começar aqui a divisão, começa com x quadrado, vem aqui com x à quinta com sinal de menos, e se o x está multiplicando o menos x, aparece x quadrado multiplicando menos x, fica menos x ao cubo, então vem como mais x ao cubo. Então, sobra x ao cubo mais x ao quadrado menos mais 2. Então, aqui, mais 1. 1 vezes x ao cubo é x ao cubo, vem menos x ao cubo. 1 vezes menos x dá menos x, então vem com mais x. Então, sobrou x quadrado mais x mais 2. Ou seja, esse polinômio x ao cubo, né? Ele é desculpa, o x à quinta, né? Bom, vou colocar a integral, né? Essa integral, x à quinta é melhor, mais x quadrado mais 2, dividido por x ao cubo menos x, dx, ele pode ser escrito então como a integral de x quadrado mais 1 dx mais a integral de x quadrado mais x mais 2 dividido por x ao cubo menos x dx. Então, a divisão de polinômios então forneceu o que a gente chama de forma adequada, né? Então, o grau do numerador, do polinômio no numerador é menor, ou no caso é menor, que o grau do denominador, né? Então, essa primeira integral ela é fácil de resolver, o que a gente vai tentar então é simplificar essa segunda. Então, a gente quer fazer uma decomposição disso aqui, que é o x quadrado mais x mais 2, dividido por x ao cubo menos x, tentar fazer essa decomposição em frações. Fazer aqui, que eu acabei esquecendo, né? Que é decompor o denominador, né? X ao cubo menos x. Ele acaba ficando um x vezes x quadrado menos 1, ou seja, isso acaba ficando x menos 1, x mais 1.
Então, essa é a decomposição do denominador, né? Então, isso acaba ficando. Notem que são tudo fatores de primeiro grau. Então, quando é fatores de primeiro grau, é ax mais um b x menos 1 mais o c x mais 1. Isso aqui pode ser escrito então como um a x menos 1 x mais 1 mais um b x mais 1 mais o c x menos 1, tudo isso aqui dividido por x menos 1, x mais 1. Eu vou tentar fazer o outro método, que seria abrir todas essas contas e chegar num sistema, que é o modo, digamos, que sempre funciona, né? Não sempre é o melhor, mas é o que sempre funciona. Abrindo essas contas, né, a gente fica com a x quadrado menos 1 mais o b x quadrado mais x mais o c x quadrado menos x. Isso aqui dividido por, vou voltar para o início lá, x ao cubo menos x. Então, colocando os termos de x quadrado em evidência, a gente vai ficar com a mais b mais c x ao quadrado aqui, né? Vocês abrem todas essas contas, vocês vão ver que ó, o termo a está multiplicando x quadrado, b está multiplicando x quadrado, c também. Então, os que estão multiplicando x, se vocês observarem aqui, vai aparecer o b vezes x, né? E o c, como menos aqui, menos c vezes x. E o que sobrou sem termos x ou x quadrado é o a, que é multiplicando menos 1, acaba ficando menos a. Dividido por x ao cubo menos x. Então, o polinômio x quadrado mais x mais 2 tem que ser igual a esse de baixo. Então, vou escrever aqui. Então, x quadrado mais x mais 2, né? Isso tem que ser igual a a mais b mais c x quadrado mais um b menos c x menos a, né? Isso aqui para todo x. Ou seja, a gente chega num sistema aqui, que é o a mais b mais c tem que ser igual a 1. O b menos c tem que ser também igual a 1. E o menos a tem que ser igual a 2. Então, o primeiro valor que a gente encontra aqui é o a igual a menos 2, né? Aqui, a gente obtém que o b menos... O b, na verdade, é 1 mais c, né? Então, esse aqui é o primeiro valor que a gente encontra. Segundo, igual a 1 mais c. Então, olhando para a primeira equação, substituindo, né? O a é igual a menos 2, mais o b, que é 1 mais c, e mais o c, né? Ali. Isso tem que ser tudo igual a 1. O 1 cancela, ficou 2c, passa o menos 2 para o outro lado, fica 2. Então, o que a gente obtém aqui, o c é igual a 1. Bom, com um c igual a 1, disso aqui fica óbvio que o b é igual a 2. Então, esse é um outro método de encontrar essas constantes. Então, voltando lá para a nossa integral, vamos escrever toda, né, a integral e tentar resolver, que é a integral de 5 ou x elevado à quinta, né,
mais x quadrado mais 2 dividido por x ao terceira menos x dx. Essa é a nossa integral original. Se vocês lembrarem, isso daqui era... A primeira decomposição foi x quadrado mais 1, que foi pela divisão de polinômios. Aí apareceu a segunda integral, que era x quadrado, aqui, x ao quadrado mais x mais 2, dividido por x ao cubo menos x dx. E aí, então, a gente obteve aqui, a gente tem esse que vou copiar aqui, a integral x quadrado mais 1 dx, mais a decomposição. Então, a primeira coisa, o a era 2, menos 2, né? A igual a menos 2, b igual a 2 e c igual a 1. Então, ficava menos 2, né? Eu vou colocar o menos já aqui. Então, é menos integral de 2 sobre x dx, mais o b era 2, integral de 2 sobre x1. Ups, desculpa. Dx mais a integral de 1 sobre x mais 1 dx. Então, essa era a decomposição em frações parciais. Aqui, né? A sobre x mais b sobre x menos 1 mais c sobre x mais 1. E aí a gente encontrou a, b e c, então tá aqui. Então, essas são integrais relativamente fáceis de resolver. A primeira fica x ao cubo sobre 3 mais x menos 2 ln de módulo de x mais ln de módulo de x menos 1 mais ln de módulo de x mais 1 mais a constante, né? Bom, dá para simplificar tudo isso aqui. X ao cubo sobre 3 mais x... eu vou inverter algumas coisas, né? Eu vou colocar essas duas partes aqui, né? Que estou colocando em azul, vou colocar na frente e esse menos 2 ln de x vou deixar para o final. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, essa 2 ln de x mais 1 fica o ln de x menos 1 ao quadrado, mais ln de x mais 1, menos ln de x ao quadrado, mais c, né? Então, ficou x ao cubo sobre 3, mais x. Usando a propriedade, eu já vou usar direto, né? Que o ln da soma é o produto. Então, ficou ln x menos 1 ao quadrado, x mais 1. E quando a diferença vem para baixo, né? X ao quadrado, mais a constante. Então, esse é o resultado final desse exemplo. Vamos fazer mais um exemplo. Eu vou tentar fazer rápido, relativamente rápido, né? Que essa integral, para vocês olharem esse termo de baixo, né? Basicamente é pela decomposição aqui do polinômio. 2x ao cubo menos x quadrado mais 8x, deixa eu melhorar aqui a escrita, né? 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 8x menos 4. Se vocês forem procurar raiz, não é tão simples encontrar a raiz dessa equação.
Mas ela tem uma configuração interessante, né? Porque se você colocar o x ao quadrado aqui em evidência, nessa, eu vou colocar uns parênteses aqui em azul, para vocês prestarem atenção numa coisa aqui. E colocar o x quadrado nessa primeira parte que eu coloquei em azul em evidência aqui, ó, um x quadrado, eles vão ficar com 2x menos 1, certo? A segunda parte, se colocar um 4 em evidência, eles vão ficar com 2x menos 1 também, né? Ou seja, essa equação fica 2x menos 1 vezes x quadrado mais 4. Esse é um exemplo interessante porque agora aparece um termo quadrático irredutível, né? Que esse aqui que eu vou colocar em amarelo aqui, ó. Então acaba que, e aqui é um termo de primeiro grau, né? O primeiro esse é 2x menos 1 de primeiro grau, e o segundo x quadrado mais 4, um termo de segundo grau irredutível. Isso é um exemplo de polinômios que aparecem de forma mista, né? No denominador aí, na decomposição. Então vamos tentar fazer decomposição em frações parciais desse termo aí, que é x quadrado menos x menos 21. Isso aqui dividido por 2x à terceira menos x ao quadrado mais 8x menos 4. Então isso daqui, de acordo com que, se vocês voltarem um pouco para trás, vocês vão ver que isso a gente escreve como 1a dividido por 2x menos 1, porque o termo 2x menos 1 é de primeiro grau. O segundo, como é de segundo grau, a gente vai ter que escrever como eu vou usar essas letras, né? bx mais um c, dividido por x quadrado mais 4. Bom, de acordo com o método, é isso daqui. Então a gente usa, acha o mínimo múltiplo comum, dá todo o polinômio, mas vou usar isso aqui, 2x menos 1, x quadrado mais 4, e em cima fica então o a, x quadrado mais 4, mais 1bx mais c vezes 2x menos 1. Então, eu vou tentar fazer de novo via sistemas, né? Eu vou tentar escrever o máximo que eu posso, e qualquer coisa eu passo para outra página, né? A x quadrado mais 4 mais, eu acho que eu posso até, não pode ser assim mesmo, né? E aí aqui, a segunda parte é 2bx ao quadrado menos 2bx mais 2cx menos c, né? Tudo isso aqui dividido por 2x menos 1, x quadrado mais 4. Bom, então, esses dois polinômios, essas duas, né, funções racionais têm que ser iguais, ou seja, o numerador tem que ser igual. O que significa? Eu vou tentar passar para cá. Então, você tem x quadrado menos x menos 21. Isso tem que ser igual a o termo que eu encontrei, né, que é o a. Vou colocar x quadrado mais 4a. O segundo é 2bx quadrado menos 2bx
mais 2cx menos c. Ou seja, ficou 1a mais, vou melhorar isso daqui, é 1a mais 2b, x ao quadrado, mais o menos 2b mais 2cx, e mais 4a menos c. Então, esses dois polinômios têm que ser iguais para todo x. Bom, tem algum, eu coloquei um 2 a mais aqui que não tem, né? Então é só bx aqui, ó. Então aqui menos b mais c. Agora está correto. Bom, então essa é a igualdade. Ou seja, chegamos num sistema aqui, que é o A mais 2B tem que ser igual a 1. O menos B mais 2C tem que ser igual a menos 1. E o 4A menos C tem que ser igual a menos 21. Então esse é o sistema. Bom, sistemas, né? Eu imagino que todos já tenham uma familiaridade. Tem várias maneiras de resolver. Eu vou tentar fazer aqui a primeira equação, vou dar nome aqui, 1, 2 e 3. O que eu vou fazer então, a primeira é a primeira mais 2 vezes a segunda. Nesse sentido, então, o que a gente obtém é o seguinte, o A, você multiplica de baixo por 2 e soma, 2b menos 2b some, 2 vezes 2 dá 4, então dá mais 4c. Isso vai ser igual a 1 menos 2, então dá menos 1. Então essa é a primeira que eu vou chamar de 4. E então a gente faz eu faço a 3 mais 4 vezes a 4, né? Eu fiz diferente aqui numa conta separada, então eu fiz na verdade a menos 3 mais 4 vezes a 4. Então isso daqui é menos 4a mais 4a desaparece, c, que é menos, né? Menos c mais 16c. Isso então fica 21 menos 4. Então aqui fica 17c igual a 17, ou seja, o c é igual a 1. Esse é o primeiro valor que a gente encontra. Se o c é igual a 1 pela 4, né? Implica o quê?
que o a mais 4 tem que ser igual a menos 1, ou seja, o a é igual a menos 5. Então, esse é o segundo. E por fim, o menos b mais 2c igual a menos 1, ou seja, o b é igual a menos 1, ou 1, né? A 1 mais c, 1 mais 2c, o c é igual a 1, o b é 3. Bom, encontramos então quem é a, b e c. Então, o que a gente tem é a integral de x² menos x menos 21 dividido por 2x ao cubo menos x² mais 8x menos 4 dx, acaba ficando a integral de, vou voltar aqui, né? É o a 2x menos 1, a igual a menos 3, menos 3, 2x menos 1, dx, mais a integral de b mais c, né? O b é 3, c igual a 1. 3x mais 1 dividido por x² mais 4 dx. Então, essas são as duas integrais. Reescrevendo aqui, né? Põe o menos 3 em evidência. Integral de 1 sobre 2x menos 1 dx. Vou separar essa segunda integral, que é 3x mais 1 dividido por x² mais 4, em duas, mais a integral de, eu vou colocar já em evidência aqui os termos 3, integral de x dividido por x² mais 4 dx, mais a integral de 1 sobre x² mais 4 dx. Devido ao tempo, que já está grande esse vídeo, eu vou deixar como o exercício para todo mundo, né? Usar os métodos anteriores de resolução. Mas se vocês forem resolver isso daqui, essa primeira fazendo uma substituição, u igual a 2x menos 1, vocês vão chegar em meio, né? Eu coloquei 3 e está errado, aqui é 5, menos 5, né? Perdão. Aqui em cima. Então, é menos 5 aqui, menos 5, aí agora sim. Então, se vocês forem fazer a substituição aqui, u igual a 2x menos 1, vocês vão chegar em algo como o du é igual a 2dx, então fica meio. Então, vocês vão chegar numa integral desse tipo. A integral resolvida é isso aqui, né? ln de modo 2x menos 1. Essa segunda também, se vocês fizerem uma outra substituição, u igual a x² mais 4, também vocês vão conseguir chegar uma simples substituição, consegue resolver e chegar nessa integral, que é 3 sobre 2 ln do módulo de x² mais 4. Então, depois vocês tentem fazer isso. Essa última é uma relativamente conhecida, mas também quem tiver em dúvida, tenta fazer uma substituição trigonométrica, né? Você chama o x igual a uma tangente de θ, 2 tangente θ, né? Então, x igual a 2 tangente θ. Resolve isso daqui, mas basicamente vai dar meio da arco tangente
de x sobre 2, aqui mais a constante. Então, essa é a resposta dessa última. Então, essa é uma forma de resolver. Normalmente, quando aparecem esses termos de polinômios de ordem 2, né, irredutíveis, sempre vai aparecer algo como uma arcotangente aqui. Isso aí invariavelmente vai aparecer. Os LN vocês perceberam que sempre aparecem, né? Então, normalmente sempre aparecem esses termos. Então, eu imagino que seja o suficiente. Creio que com isso dá para vocês entenderem o conceito de funções, integração de funções racionais. Quaisquer dúvidas, vocês podem escrever no meu e-mail. Bom, um abraço para todos.